Eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Amém. Meus queridos irmãos, nós queremos, nesse instante, dar início ao momento da ministração da palavra de Deus. Eu sei que os irmãos estão até um pouco com frio, que está frio lá fora, frio aqui dentro. Pelo menos onde eu estou ali, eu estou com a mão gelada aqui. Mas glória a Deus por isso. E hoje queremos meditar, dar continuidade à última doutrina que estivemos aqui. Eu comecei o ensino falando sobre destruindo a autoridade lógica do diabo. Destruindo a autoridade lógica do diabo. E eu quero dar prosseguimento àquele estudo. Vou relembrar aos irmãos alguns pontos para que a gente possa se situar neste assunto. Zacarias, capítulo de número 3, versículo de número 2. Zacarias, capítulo 3, versículo de número 2. A minha versão é NAA, a nova versão, Almeida atualizada, e às vezes tem algumas palavras que a pronúncia, não o sentido, mas a pronúncia difere um pouco da pronúncia da dos irmãos. Diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um touco de lenha tirado do fogo? Quantos dizem amém? Eu não vou entrar mais em detalhes históricos, porque na primeira parte desse ensino, eu já falei, os irmãos consultam lá no YouTube o canal da DCEAR Oficial para assistir a primeira parte, aqueles que querem se situar melhor nesse texto. Só a título de revisão, para que a gente possa se situar no assunto. Eu falei aqui de que o diabo ele trabalha usando pelo menos 2 tipos de argumentos para prejudicar o crente, o servo de Deus. O primeiro tipo de argumento de Satanás é o argumento falso, é aquele argumento baseado na mentira, desprovido de verdade. É quando o diabo ele faz, de fato, uma substituição de situação, de declarações ou de fatos. Totalmente ele muda o sentido e, de forma maligna, mentirosa, ele tenta prejudicar o crente com um argumento falso. O segundo tipo de argumento, isso aí você vai ouvir melhor na primeira parte, estou só situando vocês. O segundo tipo de argumento é o argumento lógico. É quando Satanás ele faz uso de declaração verdadeira, porém diz com a intenção de seduzir ou induzir ao erro. Em Atos capítulo 16,
versículo 16 ao 18, nós encontramos essa ação de Satanás através de um espírito de adivinhação que começou a declarar por vários dias, seguia Paulo e dizia: estes homens que vos anuncia o Evangelho são servos do Deus Altíssimo, ensinam o caminho da salvação. E o demônio que falava na boca daquela jovem, ele não estava mentindo, ele estava dizendo a verdade, mas ele dizia uma verdade com a intenção de credibilizar aquela moça como se fosse um canal de bênção. Então, se Paulo não tivesse expulsado o demônio daquela moça, as pessoas poderiam cair na malha de credibilizar o espírito de adivinhação como sendo algo bom. E tudo aquilo ali era um método, uma ação de Satanás, usando desse argumento verdadeiro para seduzir e induzir ao erro. Também, fazendo uso do argumento lógico, o inimigo usa declarações verdadeiras com a intenção de paralisar e destruir imediatamente os servos de Deus. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 10, a Bíblia diz que o diabo acusa os servos de Deus de dia e de noite na presença do Senhor. E eu disse aqui que a acusação de Satanás não é uma acusação mentirosa. Ninguém pode chegar diante de Deus com mentira, porque Deus é luz, Deus é a fonte de toda a verdade. Até mesmo um crente que está em pecado, se ele dobrar o joelho, ele não tem como se dirigir a Deus com mentira. Ele vai ter que dizer a verdade, o que ele fez, o que aconteceu. Porque ninguém consegue se apresentar a Deus com mentira. E quando a Bíblia diz que Satanás acusa-nos diante de Deus, ele fala de coisas que realmente praticamos. Ele fala de coisas que realmente realizamos. Ele fala dos deslizes que cometemos. Ele fala de pecados que praticamos, que caímos, que acidentalmente realizamos. Então, ele não vai chegar diante de Deus para dizer uma coisa que Deus sabe que é mentira. Não, ele vai chegar com um argumento verdadeiro e vai dizer: ele fez isso, ela fez aquilo, Cicrano fez assim. Ele jamais se apresentaria diante de Deus para tentar enganar a Deus. Deus não pode ser enganado por ninguém. Quem diz amém por isso? E, queridos, diante dessa realidade que a Bíblia nos apresenta, eu sintetizei aqui os argumentos de Satanás em dois tipos: argumento falso, argumento mentirosos. E é claro que esses argumentos mentirosos ele usa diante dos homens. Ele usa a imagem do homem para enganar outro homem. Mas também ele usa os argumentos verdadeiros. E os argumentos verdadeiros ele usa com essas duas finalidades: seduzir, induzir ao erro, ou paralisar e destruir as pessoas diante de Deus, fazendo acusações daquilo que as pessoas praticam. Então, esse mal que o diabo ele causa nas pessoas, ele só faz porque legitimamos suas ações. Quando pecamos, nós legitimamos as ações, as operações de Satanás. O que dá autoridade ao diabo é o pecado. O diabo só exerce a autoridade sobre o homem se ele pecar, se ele viver na prática do pecado, se ele cometer pecado. O pecado é quem faz com que o diabo exerça a autoridade sobre o ser humano. E a Bíblia nos revela isso. Há muitos textos que poderíamos citá-los aqui,
mas que nesta palavra eu não posso me deter, porque preciso continuar do ponto que nós paramos. O pecado, os males da humanidade são oriundos do pecado. Esse mal universal, ele é o maior promotor de dores e sofrimentos. E um dos sofrimentos gerados pelo pecado, eu disse aqui, é a dor da culpa. É impossível uma pessoa pecar para não ser afligido com o sentimento de culpa. De culpa. Até mesmo aqueles que já estão com a sua consciência cauterizada. Sempre que o Espírito Santo fala algo que toca naquela tecla, essas pessoas são atormentadas, não pelo Espírito Santo, mas pelo sentimento de culpa que está camuflado em sua consciência. Thyssen, ou Henry Clarence Thyssen, um grande teólogo, ele morreu e não concluiu a sua grande obra, Palestra de Teologia Sistemática. Ele diz que culpa é a consciência do merecimento do castigo. É também um resultado objetivo do pecado, pois cada pecado de qualquer natureza é uma ofensa contra Deus e sujeito à sua ira. Então, a culpa é justamente aquele sentimento que nos dá a consciência de que nós merecemos o castigo. E eu falei aqui que, de acordo com o pecado, vem a intensidade da culpa. Falei da classificação de alguns pecados, pecados íntimos e pecado de transgressão, pecados de ignorância e pecados de conhecimento, pecados de fraqueza e pecado de soberba, pecado de imperfeição e pecado de obstinação final. Se você quiser um esclarecimento acerca disso, assista a outra doutrina, porque ali eu venho explicando cada característica dessa classificação do pecado. Mas eu mostrei também que o crente, ele pode, através da revelação da palavra, destruir a autoridade lógica do diabo. E eu já disse que onde está a lógica de Satanás? Está em nos acusar, está em apontar os nossos defeitos. A lógica do diabo está em apresentar os nossos erros. Quem não erra? Jesus disse: quem nunca cometeu algum erro, atire a primeira pedra. Quem não comete pecado, quem nunca falhou, quem nunca errou, atire a primeira pedra. Então, logo, eu já estou dizendo que todos nós falhamos. É claro que o pecado na nossa vida não é uma regra. O pecado é um acidente. O pecado é uma possibilidade. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 2, filhinhos, não pequeis. Isso mostra que, através da nossa conexão com Deus, nós temos autoridade de resistir às tentações. Nós temos autoridade de dizer não para o pecado. O poder do nome de Jesus, a presença de Jesus, uma vida alimentada pela palavra, uma vida cheia do Espírito Santo, pode e tem condição de dizer não às propostas de Satanás. Todavia, entretanto, pode acontecer de naquele dia que você não orou tanto quanto hoje, você ser surpreendido. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 6, versículo 1, que o crente ele pode ser surpreendido. E diante de uma fase, de uma situação, de uma circunstância, você pode ser surpreendido por um ataque de Satanás e não conseguir resistir a esse ataque e ceder a uma tentação. E, é claro, eu não estou lhe estimulando, nem dizendo que é certo e que é plausível a pessoa ceder à tentação. Mas eu estou dizendo que, pela Bíblia, um crente, ele pode passar por uma situação dessa e ceder à tentação.
Por isso que João diz: filhinhos, não peques. Poder de dizer não. Mas ele não para por aí. Ele diz: se pecardes, e essa palavra se pecardes significa que o pecado é uma possibilidade. Se pecardes, tende para com Deus o Pai Jesus Cristo, advogado, aquele que pode te ajudar a se levantar, reagir, se erguer. Então percebam de que o pecado não é regra, mas é uma possibilidade. O crente acidentalmente, ele pode pecar, não deliberadamente, mas de forma acidental, por falta de vigilância, por falta de oração, por falta de consagração. O crente ele pode ser surpreendido por uma tentação e cair. Até porque a Bíblia não diz que a pessoa é justa por ser infalível. Não existe esse texto na Bíblia. E eu não estou aqui trazendo uma palavra de liberalismo, mas de consciência real do que é a vida cristã no cotidiano. A gente não pode viver uma vida cristã de fantasia, baseado no ideal. A gente tem que viver a vida da forma que ela é real, declarar a vida como ela é na sua realidade. E o que a Bíblia diz é que a pessoa não é justa por ser infalível. A pessoa é justa por não acordar ou não concordar com o pecado e com a queda. A Bíblia diz em Provérbios que 7 vezes o justo cai, mas não ficará prostrado. Então veja que o justo não é justo por não cair, ele é justo por não ficar no chão. Ele é justo porque ele diz: eu caí, mas eu vou me levantar, vou me erguer e vou lutar de novo. Eu não nasci para viver preso no piso da miséria e da humilhação. Eu nasci para vencer. Tropecei, resvalei meus pés, caí, tombei, mas vou me levantar. É aí onde está uma vida de justiça, é viver com sinceridade. Não é maquiar. Não é maquiar, não é se tornar hipócrita. Porque tem aqueles que caem e ficam maquiando. E tem aqueles que por causa do cargo não confessa, não conta porque caiu, porque não quer perder o cargo, mas quer perder a salvação. Querido, mais importante do que teu cargo é a tua salvação. É a tua comunhão com Deus. E tem muita gente maquiando-se dentro das igrejas, porque não quer perder seu cargo. E como é que eu vou confessar? Eu já tenho tal cargo, eu já tenho tal posição. Aí vale mais o cargo do que a salvação. Do que adianta segurar o cargo e chegar no inferno com a credencial, com o título que você ostentou aqui. É melhor perder o cargo, mas não perder a entrada no céu. Então pare de maquiagem, porque o justo não é justo por não cair, ele é justo por não aceitar viver no chão. Eita lá. Posso continuar? Amém? Estou muito forte não, né? Vamos lá. Eu disse aqui que o pecado de Josué, o sumo sacerdote, trouxe 3 prejuízos na vida de Josué. Primeiro, atraiu Satanás para o lado dele. Porque quando ele peca, que ele mancha as suas vestes. A Bíblia diz que quando ele apareceu, quando Josué chegou no altar para oferecer o sacrifício, Satanás estava do lado dele. O pecado, diga assim, o pecado atrai Satanás para perto. Assim como a santidade atrai a presença de Deus, o pecado atrai Satanás. Tem muita gente levando Satanás para dentro do seu quarto. Tem muita gente levando Satanás para dentro da sua casa. Tem muita gente levando Satanás para dentro do seu relacionamento conjugal.
Porque está introduzindo no seu relacionamento coisas que pertencem a Satanás. Faz uns 10 anos ou mais que eu fui pregar num lugar e me deram um folder, um panfleto, e tinha uma parábola naquele panfleto, e eu guardei aquela parábola na memória. A parábola dizia que um certo rapaz convidou Jesus para ir à sua casa, e Jesus se dispôs a visitar aquele rapaz, e ele preparou lá a sala, deixou muito bem organizada a sala, e quando Jesus chegou, ele saudou Jesus: bom dia, obrigado por atender o meu convite, o senhor fez bem estar aqui, sente-se, Jesus. E Jesus se sentou-se lá no sofá, e ele começou a conversar. Quando ele começou a conversa, alguém bateu na janela do quarto. Só que antes de alguém bater na janela do quarto, Jesus já tinha falado com este rapaz 2 vezes para conhecer o restante da casa. Jesus já tinha dito a ele: deixe-me ir lá no seu quarto, conhecer o seu quarto. Ele disse: não, Jesus, está uma bagunça terrível no meu quarto, lençol, as coisas lá. Não é bom não, o senhor conhecer não. Eu organizei aqui a sala para o senhor, para receber o senhor melhor. No quarto não está muito bom para levar o senhor para ver não. Então deixe eu ver sua cozinha. Ele disse: não, a cozinha não, as louças estão sujas. Os talheres estão sujos em cima da pia, não tive tempo ainda de lavar. Está uma bagunça só. Enquanto ele estava se explicando para Jesus, a parábola dizia que alguém bateu na janela do quarto, e quando ele foi lá pensando que era o vizinho, que ele abriu a janela para ver, quem estava lá querendo entrar era Satanás. E Satanás queria entrar pela janela. E Satanás dizia assim: eu vou entrar na sua casa porque no seu quarto tem algo que me pertence. E ele lutando para que Jesus não percebesse que o diabo estava ali, tirando a autoridade dele, conseguiu passar o ferrolho, fechou a janela. E quando ele veio se explicar para Jesus, alguém bateu na porta da cozinha e ele foi lá olhar. E quando olhou, era Satanás de novo, e o diabo empurrando a porta, e disse a ele: eu vou entrar na sua casa, porque nesta cozinha tem algo que me pertence. E ele lutou tanto até conseguir fechar a porta da cozinha, mas ele já voltou para Jesus, que estava na sala esperando. Ele já voltou exausto, suado, cansado. E ele foi se explicar e disse: Senhor, eu preciso te dizer algo. É que quando o Senhor me chamou para ir no meu quarto e eu disse que estava uma bagunça, não é isso não. É porque eu tenho muita coisa que pertence ao diabo nesse quarto. Eu tenho filmes pornográficos, eu tenho revistas pornográficas, e eu não queria que o Senhor soubesse esse meu lado, essa minha fraqueza. Quando o Senhor me chamou para ir na cozinha, e eu disse que as louças estavam sujas, não era isso não, é porque lá eu tenho bebida alcoólica, eu tenho droga guardado ali naquela cozinha, eu tenho tudo isso, e eu não queria que o Senhor descobrisse esse outro lado da minha vida. Mas eu não estou aguentando mais. O diabo já bateu na janela, já bateu na porta, eu já tentei de tudo, eu estou cansado, eu não consigo mais vencê-lo. Se ele bater de novo, eu não tenho mais como impedir ele de entrar nesta casa. Aí Jesus olhou para aquele rapaz e disse: moço, você acha que quando você me convidou para vir à sua casa, eu vim para ficar só na sala? Você acha que eu vim para aqui só para conversar com você? Eu vim fazer uma faxina, porque eu já sei como está a sua casa.
Mas eu não faço a faxina se você não autorizar que eu entre. Eu não vou invadir os seus cômodos. Eu quero liberdade. Eu quero que você entre em acordo comigo. Que haja uma sinergia. Que eu opere em cima daquilo que você que está preservando isso, guardando isso, libere, abra a mão disso. E eu vou lá e vou remover. E ele disse, então fique à vontade, Jesus. E Jesus começou a limpar o quarto, Jesus limpou a cozinha, Jesus limpou toda a casa, montou lá um saco de lixo. Quando Jesus termina de limpar a casa, alguém bate na porta da frente, e quando ele ouve a batida da porta da frente, ele olha para Jesus e diz, e agora? Aí Jesus diz, e agora? Agora quem atende sou eu, fique tranquilo. Aí quando Jesus abriu a porta, Satanás estava do lado de fora, disse, me desculpe, eu bati na porta errada. A casa onde Jesus, ele tem o controle completo de todos os cômodos, vai ser sempre uma porta errada para Satanás. Por que é que o diabo está te vencendo? Porque alguma coisa você fez que está traindo ele. Alguma coisa está legitimando Satanás ter autoridade sobre a sua mente, sobre a sua vida. Jesus está dizendo, eu estou na casa, mas eu estou dizendo, deixa eu entrar nos cômodos da tua alma, aonde estão os lixos, para eu limpar, porque se tu me der liberdade, tua casa vai ser uma porta errada para Satanás. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nesta noite. Não brinquemos de ser crente. Não brinquemos de ser religiosos, frequentadores de igreja. Precisamos ser de Jesus por completo. Precisamos entregar todos os cômodos da nossa vida ao controle de Jesus. Precisamos pertencer a Ele. É muito mais importante do que servir a Ele. Porque não adianta servir como Caim e ser do diabo. Mais importante do que a tua obra é a tua vida pertencer. Não adianta trabalhar para Deus e não ser de Deus. Não adianta servir a Deus e não ser de Deus. Mais importante é pertencer a Deus. Porque quando você pertence a Deus, o que você faz é para a glória de Deus. Quando você não pertence a Deus, o que você faz é para se amostrar, é para concorrer, é para aparecer, é para competir. Tudo isso é comportamento de quem não pertence a Deus. Quem pertence a Deus, a motivação espiritual dele é outra coisa. É outra coisa. Totalmente diferenciada. Então é preciso a gente ter esse cuidado. O pecado do sumo sacerdote, primeiro, atraiu Satanás para perto. Segundo, legitimou a autoridade de Satanás sobre ele. Porque agora Satanás teve autoridade para acusá-lo diante do Senhor. Terceiro, embargou o serviço, a ministração dele. Satanás neutralizou temporariamente. Satanás disse, ele não tem condição de servir. As vestes dele estão sujas. E enquanto as vestes estavam sujas, o sumo sacerdote Josué não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Ele foi paralisado. O argumento lógico do inimigo foi com a intenção de paralisar e destruir Josué e Jerusalém. Porque se ele paralisa o sumo sacerdote, que já era um toco tirado do fogo, ou seja, é um sobrevivente que veio do cativeiro, que veio do fogo da aflição do cativeiro babilônico,
Josué era um sobrevivente. Quer dizer, se o sumo sacerdote está com as vestes sujas e não pode servir, como realizar o serviço da expiação? Como Jerusalém ia ser expiada se o próprio sacerdote estava sem condição nenhuma de servir? Não ia trazer um prejuízo só para ele, ia trazer um prejuízo à nação. A nação iria sofrer com impedimento, com a situação que Josué encontrava-se. Mas o interessante é que, diante da acusação de Satanás, eu disse aqui que Josué não se projetou. Josué não tentou se defender. Josué reconheceu que tinha pecado. O silêncio de Josué moveu a mão de Deus. Porque quando Josué não reage, Deus age. Todas as vezes que nós pecamos e reagimos com a intenção de enganar, de adiar, ou querer a gente mesmo resolver as coisas da nossa forma, porque tem gente que peca e diz assim, vou ficar 3 meses sem cear, como se ele mesmo já tivesse autoridade para auto-se disciplinar. Como pode o sujo auto-se disciplinar? Tem que ser o limpo que tem que limpar o sujo, e não o próprio sujo ficar ali. Como é que ele vai se limpar? Espiritualmente. Aí tem gente que peca e quer auto-se disciplinar. Não é assim que funciona. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que quando nós pecamos, dependendo da natureza de pecado, que eu já falei das classificações, esse pecado tem que ser confessado. E alguém que exerce autoridade espiritual vai tratar desta situação. Não é você mesmo se disciplinar. Não é você mesmo se resolver. Não, não é assim. Não é assim que a Bíblia diz. E nós vamos ver isso aqui à luz da Bíblia. Então, Josué, ele cala-se. Eu disse que quem cala-se consente. Ele estava de acordo que ele realmente não tinha condição nenhuma. O silêncio de Josué, consentido ali na acusação do inimigo, nesse contexto, serviu como um ato de confissão. Realmente eu fiz isso que o diabo está dizendo mesmo. Realmente eu estou nessa situação. Esse é o meu quadro espiritual. Não vou negar o Senhor. E quando Josué se dispõe a passar pelo tratamento de Deus, então Deus começa a agir. Deus manda um anjo remover as vestes sujas de Josué. E foi aí onde Satanás quebrou a cara. Eu estou usando uma linguagem bem nordestês. Porque o diabo achava que, acusando Josué, iria impedir o plano de Deus. Mas no quebrantamento de Josué, no reconhecimento, na dependência de Josué, Deus agiu. Deus agiu em favor de Josué. E Deus não somente manda o anjo tirar as vestes sujas que ele estava usando. Deus diz ao próprio Josué, eis que tirei de você a sua iniquidade e agora o vestirei com roupas finas. Veja que o próprio Deus faz declaração para dizer assim, você vai voltar a servir. Você não vai parar de trabalhar para mim. Eu tenho uma solução para esta situação. Então, na dependência de Josué, Deus age. Agora, o que é que eu acho lindo? Porque eu falei aqui da projeção. Josué não projetou-se, não transferiu a culpa, não procurou alguém para acusar. Foi por causa de fulano, foi por causa de Beltrano, é porque ele faz isso. Porque tem gente que é assim. Aí adultera, diz assim, adulterei por causa da minha mulher, que não fazia mais nada. Adulterei por causa do meu marido, que não queria mais nada. Aí fica procurando alguém, adulterou porque você quis adulterar. Pecou porque você quis pecar. Fique procurando ninguém para culpar, não.
Porque teu marido não toma decisão por você. Tua mulher não toma decisão por você. E o pecado é uma decisão pessoal. Entendeu? O pecado é uma decisão pessoal. O fato de alguém contribuir, favorecer, não significa que aquela pessoa que contribuiu e favoreceu decidiu por você. Você que decide. Sou eu quem decido. Sim ou não, irmãos? Não é palavra para a gente reteter, não. É palavra para a gente pensar para entrar no céu. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Mas a palavra é essa. Eu não estou preocupado com seguidor nem com mídia. Estou preocupado de um dia chegar diante de Jesus e dizer assim: eu falei a tua verdade. Porque hoje está virando moda. Hoje, homem de Deus não é mais quem ora e quem se santifica. Homem de Deus é quem tem seguidor. Hoje está mudando a configuração de homem de Deus. Esse daí tem tanto seguidor. Aí é homem de Deus, é pela quantidade de seguidores. Não, irmão, é pela vida de oração e obediência à palavra que você é homem e mulher de Deus. Então, ninguém consegue esconder as suas iniquidades. Ninguém consegue fugir das consequências dos seus pecados. Eu até citei aqui Levítico 32 e 23. O teu pecado te achará. Deus dizendo aos filhos de Israel. Pessoal, pratica o mal aqui, vai para São Paulo, vai não sei para onde, viaja. Ele vai te achar. Tempo não redime pessoas. Tempo não purifica ninguém. Vou dar tempo. Estou dando tempo. O pecado continua sendo pecado. E a intensidade das consequências vão ser maior. Porque tu procurou um artifício que não é o método que Deus quer usar para purificar. Então não é o tempo que vai te restaurar. É a confissão, é a cura, é a restauração, é a mudança, é o perdão que vai te restaurar. Não é o tempo, vou dar um tempo aqui. Não, o tempo não restaura ninguém, não. O que restaura é o perdão. O que restaura é o perdão, e a gente vai ver aqui. Então, alguns tentam se projetar, mas Josué não fez isso. Eu disse aqui que uma das razões para não se projetar é que o pecado sempre acha a pessoa. Na lei de retorno, na lei da semeadura, não tem como fugir. Não tem como fugir. Segundo, por que não podemos nos projetar? Porque hoje o atendimento hoje no trono da graça, ele está disponível, mas ele tem prazo curto. A Bíblia diz que hoje o crente, ele tem atendimento no trono da graça. Agora lembre-se que esse atendimento tem prazo curto. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 4, versículo 16, ele diz que a gente tem que recorrer ou correr por uma solução em tempo oportuno no trono da graça. Quer dizer, o trono é de graça, mas o prazo é curto. Aproveite hoje. Aproveite o presente para poder tratar dessas coisas. Não pense que longanimidade é impunidade. Não pense que porque já faz tanto tempo e parece que não vai ter consequência. Não, longanimidade não é impunidade. E tem coisas que Deus cobra na eternidade. O fato dele não expor ninguém aqui é porque ele está dando tempo para a pessoa se arrepender, para a pessoa não se perder. Significa que Deus está fazendo vista grossa. Deus não diz nada. Eu até pensei que ele iria fazer vergonha a mim no culto da revelação, no culto de oração. Deus não precisa fazer revelação, não. Deus não quer confissão forçada. Deus quer uma confissão liberal, voluntária, espontânea. Porque tem gente que pensa que Deus vai estar fazendo vergonha, irmãos. Não. Só se for alguma coisa que venha trazer um prejuízo à igreja.
como aquela mulher que foi denominada Jezabel, que o Senhor disse assim: eu vou mostrar quem é ela, vou colocar ela no leito, os filhos dela, os que se prostituem com ela, e aí todas as igrejas saberão, porque o ato de Jezabel não estava trazendo prejuízo só para ela, estava trazendo prejuízo à igreja. E diante de uma situação dessa, aí Deus se levanta e age mesmo, e expõe. Mas quando se trata de uma fraqueza pessoal, de um pecado pessoal, Deus dá tempo para a própria pessoa se arrepender. E até Jezabel lá, ele disse: eu dei tempo, mas ela não quis. Pode ir lá, em Apocalipse você vai ver. Então é importante saber, por que não se projetar? Porque o atendimento hoje é no trono da graça, porém tem um prazo curto. A confissão é a admissão pessoal de culpa e necessária para ter acesso à misericórdia. Provérbios 28:13. Os que confessam, mas o texto diz assim: quem encobre as suas, mas eu pergunto, encobrir de quem? Quem encobre as suas transgressões, mas encobrir de quem? De Deus? Ele está falando de encobrir de quem? De encobrir daqueles que são responsáveis para lhe tratar espiritualmente, querido. Porque de Deus ninguém encobre. Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Mas encobrir de quem? Porque de Deus ninguém encobre. Todas as coisas são nuas e patentes diante de Deus. É encobrir daqueles que podem tratar a sua situação espiritual. Enquanto você encobre, não trata, não abre o coração, aí a Bíblia diz: nunca prosperará. E não trata-se de prosperidade material, não. Que eu já vi muito crente em pecado, próspero materialmente, e crente fiel sofrendo uma prova terrível. Não se trata de prosperidade material, é prosperidade espiritual. É prosperar espiritualmente. Não se prospera nessa estratégia de se camuflar, mas cedo ou mais tarde a casa cai. É Deus dizendo: o cara pensa que vai segurar e vai enganar todo. Vai chegar uma hora que vai se dar igual a Isaac. Ela é minha irmã, vai chegar uma hora que a janela vai estar aberta. Deus tem sempre uma janela aberta para quem anda na mentira. Entendeu? É minha irmã. Aí fora era a irmã, dentro de casa era a esposa. Aí chegou uma hora que quando ele estava brincando, aquela brincadeira lá, quando ele estava brincando com Rebeca, a janela deu um vento, se abriu e o rei viu. Eita, que brincadeira. Rapaz, está muito íntima aquela brincadeira para ser irmão. Chama ele cá. Deus sempre abre a janela do mentiroso. Ninguém dá nem glória no negócio desse. Você não mora num túnel, num lugar sem janela. A Bíblia é verdadeira. Agora, a segunda lição, para a gente continuar aqui e encerrar. Josué não subestimou o poder do perdão divino. Nessas duas atitudes consistem a vitória de Josué. Não projetar-se, enganar, procurar um culpado, camuflar-se, maquiar-se, parece que está tudo certinho, que ninguém sabe de nada, vai nessa. Isso aqui é reino de Deus. E reino de Deus tem revelação de Deus. Jesus disse: não há nada encoberto que não seja revelado. Vai nessa. Mas cedo ou mais tarde, Deus arranca a máscara, quebra o elástico dessa máscara. E a pessoa vai ter que mostrar a cara de verdade, qual é a cara dele. Então não se impressione quando vê pessoas enganando-se como... Não, segue teu caminho, vai na verdade, anda na vereda da verdade, deixa quem quiser andar na mentira, mas cedo ou mais tarde a gente vê, porque é a Bíblia quem diz: e verás a recompensa dos ímpios. Vamos para frente. Vamos para frente. Que mamãe dizia: atrás vem gente. Vamos para frente. Se incomode não com essas coisas não. Vamos para frente. Ande na verdade. Deixe quem quiser andar na mentira.
Deixe quem quiser se camuflar, se maquiar de crente. Vamos para frente, querido. Entendeu? Vamos para frente. Mais cedo ou mais tarde o diabo vai ficar do lado dele ou dela e dizer assim, não pode servir não. Do jeito que ficou do lado de Josué. Só que por causa do quebrantamento de Josué, da submissão de Josué, da dependência de Josué, Deus interviu. Deus agiu. Eu disse aqui, usando uma figura de linguagem, que a criptonita de Deus é o quebrantamento do crente. Se tem uma coisa que quebra Deus, é o teu quebrantamento. Quantas das coisas que Deus já havia deferido uma ordem, já tinha baixado o decreto, vou destruir, vou matar, mas quando o povo se quebrantou, Deus disse, não vou matar mais não. Vou fazer isso mais não, porque quando o homem se quebra, Deus recua daquele decreto. Quando a gente olha para Josué, não foi diferente. Quando Josué quebranta-se aqui, diante de Deus, porque o fato de Deus agir aqui, transmite a ideia de que houve, de certa forma, um consentimento, um reconhecimento de meritoriedade. Capítulo 3, versículo 1 ao 10. E Josué ele está aqui na dependência do perdão. O perdão divino é o desarmamento total do adversário. Diga, o perdão divino é o desarmamento total do adversário. Irmãos, quando um crente ele é perdoado, o diabo perde totalmente a força sobre ele. O diabo perde a autoridade. Um crente perdoado, o diabo não tem força sobre ele. Então, Josué coloca-se na dependência do perdão. O que o inimigo desconhecia era que a misericórdia e a graça são agentes da longanimidade que precede o juízo divino. Quando o diabo chega, olhe, presta atenção, quando o diabo chega diante de Deus para contar um fato verdadeiro, para acusar, porque a acusação do diabo, eu já disse aqui, que é um fato verdadeiro, é coisa que ele vê na gente e vai dizer mesmo a Deus. Ele não vai mentir para Deus. Quando ele chega diante de Deus para contar um fato verdadeiro da nossa fraqueza, do nosso pecado, que ele chega diante de Deus, mas só que quando ele vai acusar, o crente ele está quebrantado, se arrependendo, chorando, pedindo perdão, e Deus ali, ele age. No quebrantamento, Deus age. E o interessante é que Deus age, muitas das vezes, muito mais rápido do que Satanás. Antes que Satanás chegue para te acusar, Deus provê uma palavra de despertamento. Antes que o diabo chegue para querer exercer autoridade sobre você, Deus provê no culto de doutrina uma palavra de despertamento para você despertar, lembrar do que fez, cair de joelhos, se humilhar, porque antes de Deus mandar o juízo, sempre Ele manda duas coisas, graça e misericórdia na frente. O camarada só recebe juízo quando ele não aceita a graça e não aceita a misericórdia. Quando ele recusa a graça e recusa a misericórdia, então quem atinge ele de cheio é o juízo. Mas Deus sempre manda primeiro a graça e a misericórdia. Deus iria destruir Nínive, mas Deus disse, vai lá, Jonas, e diz que eles têm 40 dias para se arrependerem. O que é isso? Graça e misericórdia. Antes que o juízo chegue, chega o profeta com a mensagem de graça e de misericórdia. Antes que o diabo exerça autoridade sobre você, Deus me mandou nesta noite dizer que tem graça e tem misericórdia para restaurar a tua vida. Aí o crente vai e se quebra. E quando o crente se quebra, Deus muda o estado do crente. Colossenses capítulo 2 e 13, coloca aí. Quando o crente se quebranta, quando o crente ele é receptivo à graça e à misericórdia de Deus, Deus muda imediatamente
o estado dele. Porque o pecado gera a morte. O pecado gera morte. Thanatos, separação, distanciamento, esfriamento. A pessoa entra no processo de putrefação moral e espiritual. Mas quando a pessoa aceita a graça, a voz, a comunicação de Deus, pela graça e pela misericórdia, é o que aqui acontece com ele. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Era morto, mas passou a ser vivo. O perdão gera vida. Diga assim, o perdão gera vida. Agora, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Satanás não trabalha com presente. Porque o presente é o ponto de transição entre o passado e o futuro. Satanás só trabalha com o passado. Você sabia disso? Satanás só trabalha com o passado. Ele não trabalha com o presente. Presente de quê? O que eu estou dizendo agora, quando eu terminar de dizer, passa a ser passado. Só é presente enquanto eu estou falando. O que eu já falei, já virou passado. Sim ou não? Sim ou não? Quando a gente peca, depois que peca, o pecado virou o quê? Enquanto você não trata o pecado diante de Deus, o pecado ele está lá exposto. Aí Satanás vai lá no passado, pega a nojeira e leva de amostra para Deus. Entendeu? Só que quando ele vai levar e você atendeu a voz da graça e da misericórdia e se quebrantou e Deus te perdoou, o que é que ele vai levar para Deus? Resquícios do teu? Só que a Bíblia diz que o perdão de Deus faz com que Deus lance o nosso pecado para trás. Quando Deus nos perdoa, nossas manchas, nossos pecados são lançados para trás. Aí o diabo vai lá atrás pegar e trazer para Deus. Aí o diabo chega assim e diz assim, olha, Senhor, fulano de tal, ele praticou tal coisa. Que coisa? Não, ele realizou, dia tal, disse, mas isso é passado. Eu não trabalho com o passado, eu quero saber como é que ele está hoje. Quem trabalha com o passado é tu, Satanás. Eu trabalho com o presente. E eu não consigo ver passado, porque o passado desse tipo aí eu já apaguei. Não existe registro aqui, porque o perdão, ele purifica, ele santifica, ele remove a culpa. Então, quando ele chega diante de Deus com o teu passado, aí Deus diz, sim, é o que mesmo? Deixa eu ver. Qual foi o dia? Aí pega o livro da tua biografia. Sim, dia tal. Não tem nada disso aqui, não. Tem sim, foi na rua tal, foi com fulano de tal, foi com esse grande de tal. Mas aqui não tem nada não. O que tem aqui é que ele estava de joelho, orando, chorando, e eu agi na vida dele. É por isso que o diabo não quer que você reconheça o poder do perdão, porque o perdão vai mudar o teu estado de morte para a vida. O perdão de Deus, ele opera de forma tão tremenda na vida da pessoa. Isaías 1, versículo 18, que a Bíblia mostra que Deus opera através do perdão, dando acessibilidade a dois tipos de bênção. Primeiro, a uma purificação instantânea. O perdão remove a culpa, remove a mancha. O Senhor chega a dizer a Israel, se os vossos pecados forem vermelhos como a escarlate, e ainda que ele seja mais vermelho do que a escarlate, todavia eu, o Senhor, os tornarei branco como a neve, puro como a lã. Ele está falando dos pecados. Veja Isaías capítulo de número 1, versículo 18. Diz assim, vinde então e debata comigo.
Arguilhar é, venha para a sala de debate, venha conversar comigo, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como? Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como? Primeiro vermelho como fica branco igual a... De onde vem a neve? De onde vem a neve? O que é que Deus está dizendo? Teu pecado eu vou resolver com a providência do céu. Vai descer uma providência que vai pegar aquela parte lá. Vai ficar tudo branco. Já viu quando a neve desce? Cobre tudo. Só se vê neve. Deus está dizendo, vou pegar essas manchas que tem aí, vou cobrir, ó. Ficar tudo branquinho como a neve. Não vai ter mais mancha nenhuma. É aí dentro, não tem problema não. Eu sei que tu fosse perdoado. Fala de perdão, purificação, santificação instantânea. Descer, ser puro como a neve, santificação do alto, instantânea. Mas daqui a pouco ele diz, mas serás também branco como a pura lã. A lã já não é igual à neve. A lã não desce, a lã flui, a lã nasce. A lã cresce. Enquanto a neve é de cima para baixo, a lã é de dentro para fora. Deus está dizendo, eu vou te purificar de cima para baixo e de dentro para fora. Eu vou começar um processo e vai nascer em ti santidade, 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 santidade. Vai sair de dentro de ti. Outros vão ver o que eu vou fazer dentro de ti, que vai sair, vai sair, vai sair. Hoje a pessoa está vendo tuas manchas, mas eu vou fazer nascer em ti lã. Você não vai ser mais aquela ovelha careca, sem nada, só mostrando defeito. Eu vou fazer com que a lã nasça. E alguém vai ver você diferente, branquinho, porque vai sair de dentro. Não só vou cobrir as tuas manchas com a neve, mas eu vou fazer produzir de dentro coisa branca, santa, vai sair de dentro de você. É Deus falando da santificação instantânea e da santificação progressiva, aquilo que vai lento, que vai no processo. Isso é perdão de Deus. Isso é perdão de Deus. E através do perdão, Deus não desce ao nível do pecador. Deus eleva o pecador. Como Deus não pode descer ao nosso nível, o perdão faz com que Ele suspenda a gente para o nível dele. O perdão é Deus guinchando, dizendo assim, levante, saia dessa lama, saia daí, venha para cá. Eu quero você no meu nível de comunhão, no meu nível de santidade. O perdão é Deus guinchando a pessoa e tirando a pessoa da lama, para a pessoa não viver mais naquela lama, naquela putrefação. Eu estou ministrando para pessoas que serão guinchadas por Deus hoje aqui. Deus vai te tirar desse poço de imoralidade, de impureza, de prostituição. Deus vai te tirar dessa lama da fofoca, da contenda, da intriga, da mentira. Deus quer te guinchar e quer te arrancar daí, porque perdão é isso. Perdão não é só Deus dizer, pronto, está perdoado, mas é mudar a sua rota, mudar seu comportamento, é proporcionar a você uma mudança, a mim uma mudança. Interessante é que quando Deus opera perdão, nós temos acesso à santificação instantânea e ao processo de santificação. Santificação progressiva. E esta experiência restaura duas coisas. Primeiro, a autoridade. Um crente santo, ele tem a sua autoridade restituída. Crente que experimenta o perdão de Deus, ele vai ter a sua autoridade restituída. Eclesiastes diz, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, se as suas vestes forem brancas. Então, quando a Bíblia diz que Deus purifica as vestes do sacerdote, logo ele está dizendo, eu estou restituindo a autoridade para ele servir. A autoridade, Deus vai restituir a autoridade, vai remover de Satanás o poder da opressão sobre a tua mente.
e vai dar a você a autoridade para repreendê-lo. 2, não só há restituição de autoridade, há restituição de utilidade. Paulo chega a dizer que quem se purificar dessas coisas será vaso para a honra, preparado para toda boa obra. O que é que Paulo está dizendo? Que a santidade, a santificação, a purificação torna a pessoa útil novamente para o serviço da obra do Senhor. Isso está no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Deus está dizendo: você não será paralisado. Você não recuará diante do adversário. Deus conta com você novamente. Deus quer contar com você novamente. Seja você que está aqui presente, seja você que esteja assistindo essa palavra, não dê legitimidade a Satanás. É hora de se quebrantar diante de Deus. É hora de apreciar, de abraçar, de abrir a porta para a graça e a misericórdia que estão sendo disponibilizadas esta noite para a sua restauração. A única coisa que nós precisamos para mantermos diante de Deus firmes, ligados, conectados, se chama graça e misericórdia. Não queira manter uma vida espiritual baseada em cargos, em títulos, em nome, em fama. Não. O salmista, ele tinha coroa, tinha unção, tinha fama, tinha até o crédito de ser um homem segundo o coração de Deus. Mas no Salmo 23, ele diz assim: que a bondade e a misericórdia me sigam. Ele não disse assim: que eu nunca perca essa coroa, que eu nunca perca as minhas habilidades de guerreiro. Não, ele estava preocupado com isso não, porque ele sabia que tudo isso tinha prazo. Mas ele estava preocupado com uma coisa: não posso perder a tua presença, Senhor. Não deixe que os meus 2 amigos, graça e misericórdia, me abandonem. Que a tua graça e a tua misericórdia me sigam todos os dias da minha vida, para que eu habite na casa do Senhor por longos dias. Nunca se firme na igreja em cargo, em posição, em nome e em fama. Firme-se na graça e na misericórdia. Porque um dia todas essas coisas, nomes, cargos, não vão ser úteis para você. Você vai chegar num nível de limitação humana tão grande, que talvez para vir para a igreja alguém vai ter que empurrar a tua cadeira de roda. E eu quero ver se você numa cadeira de roda vai ter condição de dirigir culto, de pregar, de fazer alguma coisa. Agora, independente de onde você estiver, no púlpito ou na cadeira de roda, não pode faltar graça, nem pode faltar misericórdia. Porque são esses os ingredientes que nos ajudam a alcançar os céus. São essas coisas que vai nos robustecer, nos sustentar. Não tente criar um evangelho com fantasia, com mentira. Não tente criar uma imagem diante dos irmãos de um super crente. Não, entre nesse caminho não. Vai andando na graça e na misericórdia. Deixa as coisas de Deus ir acontecendo na sua vida. Deixa Deus fluir as coisas. Deixa Deus fazer as coisas acontecerem. Vai dependendo da graça e da misericórdia. É uma coisa que eu nunca deixei de depender. Quando eu era mais jovem, bem jovem, solteiro, eu era rico de tentação. Hoje eu me tornei milionário de tentação. Mas eu era rico de tentação. Por que o senhor está dizendo isso? Porque o tempo não faz a gente deixar de ser tentado não, irmão. O cargo não deixa a gente de ser tentado, não. Isso é uma mentira religiosa.
Isso é mentira religiosa. Quando eu servia na igreja como auxiliar, eu pensava assim: eita, quando eu for diácono, era um pensamento meu. Quero ver se o diabo não me respeita. O diabo se tornou o cão, depois que eu fui diácono. Não, mas quando eu for presbítero, eu vou andar com óleo da unção. Se ele vier, eu dou uma sapecada de óleo na cara dele. O diabo se endemoniou. Ficou pior ainda. Ah, não, quando eu for ministro, eu for pastor. Então, querido, tira essa fantasia. Isso é um desejo ideal, mas viva a vida real. Se o diabo não respeitou Jesus, depois de o céu se abrir e a voz bradar para ele no Jordão, depois dele ouvir a declaração do maior profeta João Batista, depois do Espírito Santo descer sobre ele, Jesus vai para o deserto, guiado pelo Espírito Santo. O diabo ainda chega perto para tentar. O que dirá eu e você? Nenhum de nós, pelo menos eu não vi nenhum pardal no dia do meu batismo. Nenhum pardal voou. No dia do batismo de Jesus desceu uma pomba. Diante de tantas manifestações extraordinárias, o diabo não respeitou, tentou Jesus, perseguiu. Ou não foi assim? E por que ele vai te respeitar? Sai desse evangelho triunfalista irresponsável. Isso é mentira. Isso é mentira. Se prepara para levar tapa na cara, murro na venta, cuspida no rosto. Jesus sofreu isso? Sim ou não? E por que Deus não blindou ele para não sofrer? Se a Bíblia diz que nem ao seu próprio filho poupou, por que ele vai me poupar disso? Aí fica um bando de crente, ninguém toca, ninguém faz. Não toca se Deus não quiser. Não toca se Deus tiver um propósito de não tocar. Porque se você não vigiar e Deus tiver um plano para ele te tocar, ele te toca, ele dá chute, ele faz embaixadinha com você. E o que é que eu faço? Graça, misericórdia. Sempre recorra à graça e à misericórdia. E na minha fase de jovem, solteira, a tentação borbulhando, os hormônios borbulhando. Eu a fim de pecar. Tentação do inferno. Querendo casar sem dinheiro, sem nada. Meu Deus do céu, que tentação do cão é essa? Tanto pensamento ruim, tanta nojeira passava na minha cabeça. Cada coisa ruim. Sonhava com cada prostituição, eu sonhava. Eita, pastor, e eu escolho o sonho? Se eu quisesse escolher sonho, eu só quero sonhar com Jesus. Eu não escolho meu sonho. Tu escolhe o teu? Então acaba com essa besteira que tu é igual a mim. E quando eu já estava naquele clímax, já sem limite, corri para a igreja e fui orar. Quando eu estava orando e chorando e dizendo a Deus que eu não prestava, que eu não era nada daquilo que as pessoas pensavam que eu era, porque na minha cabeça era só prostituição, coisa ruim que passava na minha mente, coisa ruim que passava na minha cabeça. Eu não sou aquilo, os irmãos pensam que eu sou uma bênção, mas tu sabe que aqui tem muito pensamento podre, e eu dizendo a Deus e chorando, e teve uma hora que eu disse assim: Deus, eu sou uma trepeça. Vocês estão rindo, mas na época eu estava falando sério. Quando eu disse, Deus, eu sou uma trepeça, aí eu ouvi quando a porta se abriu. A porta da igreja, eu estava orando sozinho. Mas a porta era de ferro, estava faltando um aitilube. Aí fez... Eita, tem alguém aí, vai escutar meus pecados, vou orar só para mim mesmo. Aí comecei a orar ali sozinho e chorando. Era um irmão. E ele dobrou o joelho, uns 5 bancos assim na frente. Começou a orar e eu conheci quem era pela voz. E ele deu uma rajada de línguas estranhas e disse assim: moço, eu ouvi as tuas lamúrias, moço, mas eu estou aqui para te dizer que eu te conheço, moço.
E na hora da oração eu tinha dito até a Deus assim, eu querendo ensinar a Deus. E eu dizia assim, Senhor, olha, faz o seguinte, já que não dá para cumprir nada na minha vida, porque tu sabe dessa carniça que está na minha cabeça, essa podridão, esses desejos nojentos que está aqui, então me ajude a casar, porque depois que eu me casar, tu vai cumprir na vida dos meus filhos, eu vou dedicá-los a ti. E na hora que Deus usou aquele irmão, disse assim, moço, o que eu tenho na tua vida é na tua vida, na vida dos teus filhos é outra história. Eu nem era nem casado, Deus já estava dizendo que eu ia ser pai. Aí eu disse, eita, vou casar e vou ser pai. Ele está dizendo que na vida dos meus filhos, então Deus tem uma história contigo, querido. Você não vai fugir do que Deus tem com você. Satanás quer travar você, Satanás quer te parar, Satanás quer te confundir, Satanás quer usar o teu passado que já foi tratado para te paralisar, mas esta noite Deus está dizendo, eu te conheço, eu sei quem é você, e a história que eu tenho com Josué, Satanás não vai travar, Satanás não vai parar, a história que eu tenho contigo vai continuar, diz o Senhor. Alguém aqui nesta noite vai continuar a história de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, já vá ficando em pé, fique em pé. Diga, vai continuar a história que Deus tem contigo, vai continuar. Diga, vai continuar. É mentira de Satanás. Deus tem uma solução para esta situação. Vai continuar. Vai continuar. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O irmão chegou no gabinete e disse assim, pastor, eu não me perdoo. Eu perguntei a ele, tu endoidou? Eu disse, não, pastor. E como é que tu quer declarar um negócio desse? Quem já viu o culpado se perdoar? Quem perdoa, querido, é quem foi ofendido. Tu é o agressor e tu diz, eu não me perdoo, como é isso? Tu não pode dizer, eu não me perdoo. Quem poderia dizer que não te perdoa é Deus, mas Ele está dizendo, eu te perdoo. E a tua voz e a voz da tua consciência não é maior do que a palavra de Deus. Se Deus diz, eu te perdoo, pode o diabo botar o que for na sua cabeça. Quem pode dizer quem perdoa ou não é Deus. É quem foi ofendido, não é o ofensor que se perdoa, é o ofendido que perdoa. E se Deus está dizendo que tem perdão para você, irmãos, se Deus está dizendo que te perdoa, quem é Satanás diante de Deus, irmãos? Quem é o diabo diante de Deus? Se Deus está dizendo que tem poder de mudar as vestes sujas, te dar uma veste nova e te perdoa, quem é Satanás diante de Deus? Deus está dizendo nesta noite, a tua história vai continuar.